Salve, salve! Estamos começando mais um programa Conteúdo aqui pela Sua Fonte TV nesse finalzinho de tarde, início de noite, né? Eu, Clécio Ramos e ele, Tiagão, tudo bem? Graças a Deus. E hoje fizemos uma mega entrevista com dois convidados para falar de internet. É verdade, você que está assistindo aí sonha em trabalhar e viver 100% da internet, rentabilidade virtual de 100%, é isso que nós vamos tratar aqui no programa Conteúdo. E trouxemos duas referências goianas e que fazem sucesso nacional. Marcelo Albuquerque, dono do Guia Curta Mais, um portal muito famoso aqui em Goiás e também no Brasil, e Carlos Williams, dono também da revista Bula, outro portal que também faz sucesso nacional. É só gente top. Claro, para você que está em casa aí, você vai gostar demais e a partir de agora para você. Ambos montaram verdadeiros veículos de comunicação. Curta Mais, revista Bula, são jornalistas e agora viraram emissores. Veículos de comunicação. Existe alguma forma de regulamentação, de fiscalização quando você cria um portal, um site em que emite notícia? Não existe, né? O que existe é uma responsabilidade. Você é solidário em tudo aquilo que você publica, né? O que existe muito nessa área, e o Marcelo talvez seja tenha sofrido mais do que eu com isso, é a cópia, é o plágio, né? É você montar uma equipe, você ter um trabalho e de repente as pessoas acharem que por estar na internet isso é aberto e livre, que elas podem se apossar daquilo e como se você não tivesse direito sobre aquilo, como se você não tivesse gastado dinheiro para produzir esse conteúdo, né? Esse problema que o Carlos apontou, que falou até que você sofre mais do que ele, do desrespeito ao direito autoral. Você acha que na maioria das vezes é má fé ou desinformação do público? Eu acho que é falta de caráter, né? E falta de criatividade. Então, a Chacrinha dizia que nada se cria, tudo se copia, eu acho que isso é a maior besteira. Uma frase que ficou célebre, né, Carlos Williams, aí, mas eu acho a maior besteira. Tudo se cria. É possível se criar, as startups estão aí para mostrar que recriou, reinventou a mobilidade, a hotelaria, uma série de comportamentos que foram repensados, reinventados, para usar um jargão de startup, pivotados mesmo. Então, tem um monte de coisa ainda a ser pensada, a ser inventada, a ser originada, né, pelas pessoas. Nós somos seres pensantes, criativos, originais. Então, a pior besteira do ser humano, o pior pecado que o ser humano, enquanto ser criativo e individual, pode cometer é querer pegar a ideia de um outro. Como foi o início de vocês? O Marcelo eu já conheci ele há muitos anos, sei o trabalho e o quanto empenho ele deu para o Curta Mais se tornar o que ele se tornou. E também para o Carlos também poder contar um pouquinho sobre a história. A gente colocou no ar em 98, funcionou por um ano, a gente saiu do ar, voltou um ano depois, e aí em 2002 a gente já partiu para a profissionalização como empresa. E nós começamos dentro da universidade, da UEG, da Universidade Estadual de Goiás, era um grupo de jornalistas, que queriam criar um portal que abrangesse todas as áreas, que tivesse uma segmentação ampla, né, que incluísse política. Depois de um tempo nós percebemos que a nossa vocação, até pelo estilo de cada um que estava no projeto, que não contemplava, que a gente tinha que migrar, e nós chegamos à conclusão que naquele formato, né, chegamos a ter edições impressas, né, e chegamos à conclusão que naquele formato não valeria a pena. E aí migramos para o segmento cultural. Fui passar férias em Florianópolis e lá eu senti na pele a dificuldade da falta de informação. E eu fiquei imaginando, se eu estou sofrendo isso aqui em Florianópolis, imagina quem chega em Goiânia, com falta de informação do que fazer de bom na cidade. Então a gente acaba perdendo uma oportunidade de mostrar que Goiânia é muito mais, apesar de termos orgulho de sermos cidade do sertanejo, da pamonha, do pit dog, do espetinho, a gente tem muito mais coisa, temos rock de altíssimo nível, de muita qualidade, temos alta gastronomia, e lá atrás, em 2007, o Curta Mais foi fundado no momento, né, mas como que você vai pensar num modelo de negócio, guia turístico para Goiânia que não tem turismo? Só que eu identifiquei lá, em 2007, Goiânia tem sim, sempre teve um turismo de negócios e eventos. E nisso a gente criou um serviço de informação para falar com o turista, o público flutuante. A Coca-Cola não revela nem a pau aquela fórmula secreta para fazer aquele refrigerante tão gostoso e tudo mais, mas eu quero saber se vocês vão revelar para quem está assistindo qual que é a fórmula, a bula, a receita, ou seja, o procedimento para se conquistar hoje em dia público cativo e engajamento. Como atrair a atenção das pessoas, Thiago? Essa é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta que todo estudante de jornalismo se faz, todo digital influencer, como atrair a atenção das pessoas? Produza bom conteúdo.
conteúdo criativo, novo, inove, identifique seu nicho, já que tem muita gente querendo abraçar o mundo e não tem foco naquilo que faz. Identifique o nicho que você quer, não imita as outras pessoas, porque tem muitas outras brechas, oportunidades aí doidas para serem preenchidas, então invista em conteúdo. Como que a pessoa, o produtor de conteúdo, ele sente que aquele conteúdo é bom? Porque tem muita gente que tem o raciocínio simplista de o conteúdo estar ligado à alta visibilidade, ou seja, meu conteúdo só é bom se eu conseguir gerar milhões de replicações, de visualizações. Explica para quem está assistindo o que faz um conteúdo ser bom. Você tem que pegar o real time, a gente estava conversando aqui, começou a chover. Então isso é real, isso é oportunidade. Então no meu caso, vou fazer lista de café, onde tomar cappuccino em Goiânia. Isso é oportunidade, não tem segredo, tem sorte. Tem você identificar comportamento. Então vai entender um pouco melhor o Analytics, que são, ou o hábito, por exemplo, do seu Instagram, que te entrega alguns relatórios para você começar, percebe oportunidades ali. O conteúdo ele tem que funcionar para ser lido hoje, como para ser lido daqui 3 ou 4 meses. Por que os jornais morreram? Porque o jornal não consegue competir com a internet. Porque o que existe de impresso hoje, que vai continuar sobrevivendo, são publicações como Economist. Por quê? Porque é publicação de opinião, é publicação de análise, né? Que você vai conseguir ler daqui a um ano, ela continua atual. Então o conteúdo tem que ter um pouco disso. Se ele tem que ter noticiário, né, do consumo rápido e fácil, ele também tem que ter uma certa duração para você ler daqui a 5, 6 meses. Vocês faturam como? Como vocês criam produtos e serviços para gerar resultados financeiros para vocês? A gente vive hoje, basicamente, dos anúncios que a gente tem, que ele vem da mídia programática. E aí eu estou colocando como mídia programática o próprio Google, né? E qual que é o problema de viver disso? O problema é que você depende de audiência. Porque a gente não faz uma propaganda, a gente faz realmente um material qualificado daquilo. Né? Por exemplo, vai lançar um filme no Brasil, a gente pede o melhor crítico que a gente tem para produzir um material sobre aquilo, inclusive apontando o que não é bom. Eu sempre pensei o Curta Mais enquanto plataforma. Então, eu tenho uma audiência orgânica e como eu posso entregar algo mais além de conteúdo para esse meu público. Então, a gente passou a não só contar histórias, mas a entregar experiências. Por exemplo, passamos a produzir eventos, shows, espetáculos teatrais, porque a gente tem audiência regional, geolocal, que busca entretenimento. A gente chama autoridade de entretenimento da cidade. Por que não ir além e entregar um show, um teatro? Então a gente passou também a produzir eventos. A gente, na febre da compra coletiva, na onda da compra coletiva, o Curta Mais teve o líder regional em compra coletiva, que foi o Curta Mais por Menos, porque a gente tinha faca e o queijo na mão. A gente tinha audiência, antes mesmo de compra coletiva, a gente tinha uma revistinha de bolsa que tinha uns cupons de descontos dentro dela. E a gente reinventou esse negócio para o modelo de compra coletiva. A febre baixou, como o viral baixa também, e a gente pivotou de novo o negócio como clube de benefícios, entendendo que o caminho do mundo hoje trabalha pela recorrência. Como vocês são verdadeiros portais de informações, jornalistas e tem que comer informação 24 horas por dia, eu queria matar uma curiosidade aqui. Vocês já foram vítimas de fake news na elaboração das pautas de vocês, nas apurações? Que a gente anunciou com toda a propriedade que o KFC viria para Goiânia. É rede de fast food americana, KFC, frango frito, viria para Goiânia. Fui eu quem assinei a matéria. E eu tinha a fonte do sujeito que assinou o contrato lá com o KFC. Resultado, o KFC não veio. E não virou motivo de chacota, isso. E aí, o KFC vem quando, Curta Mais? Como se a gente tivesse a responsabilidade de trazer o negócio para cá. A gente simplesmente é um contador de histórias. E, obviamente, com todo o critério jornalístico que isso precisa. Nós publicamos um texto, deve ter um ano e meio, alguma coisa assim. E um texto que eu me arrependo de ter publicado, dizendo que o Maurício de Souza alfabetizou melhor do que o Paulo Freire. É um texto de humor, cara, só que eu não pesei. É obviamente um texto de humor que nós publicamos. No momento de polarização. Mas o efeito foi devastador, porque você começa a perder muito, né? Quando você tem esse efeito e as pessoas percebem, por exemplo, que você começa a perder seguidores. Nós temos 450 mil assinantes. E quando a nossa newsletter começou a perder assinantes e começamos a perder seguidores no Facebook, você tem que criar. Essa é a grande dica. Quando você erra muito a mão... Vendo a regulação aí que você perguntou no início, aí, ó, a regulação, o próprio público. E aí o efeito é devastador, porque você começa a perder assinantes, seguidores, muito rapidamente.
E aí existe, obviamente, técnicas para você conter isso. Então, pegando esse raciocínio aí do que você está falando, em que fake news ou notícia que teve uma repercussão não programada se torna verdadeiras crises de imagens. Vocês, como comunicadores, o que se faz nesse momento em que aquela simples notícia traz um abalo tão grande, tão prejudicial para a sua instituição, para o seu nome? Qual é a ação? Existe uma ação padrão? Cada caso é um caso? Existem as ações que vocês mais recomendam para se fazer nesse momento em que vocês percebem pelo público que houve um erro? Vai depender do tamanho do erro cometido. Por exemplo, se você cometer um erro de informação, o correto é tirar do ar ou você ajustar essa informação para que ela fique com a retratação. Isso é um erro de informação. Agora, esse caso específico que eu citei do Paulo Freire, esse caso não tinha um erro na informação, era um texto de humor. Né? Era um texto, claro, uma análise bem humorada. Então você não pode tirar do ar, porque assim, apesar, é a opinião de quem o escreveu também, né? Então você compensa isso de outras formas, né? Você não pode, porque qual que é o principal afetado nesse momento? Os seguidores no Facebook. A sua audiência vai muito alta, ela continua alta, porque as pessoas continuam acessando para poder te metralhar, né? Então você começa a perder seguidores em rede social. Como é que se faz? Você tem que neutralizar isso, e para isso existem técnicas, né? Você neutraliza isso criando um tipo de conteúdo para ganhar seguidores, para equalizar isso. Por quê? Você perde seguidores por quê? Porque as pessoas começam a perceber que você está perdendo. E quando elas começam a perceber que o seu número está baixando, existe um efeito devastador em cima disso. Mas vamos dizer, um blogueiro que tem não sei quantos milhões de seguidores, se do nada, como já aconteceu comigo, você acorda e a sua conta do Instagram está removida pelo algoritmo, pela inteligência artificial, que não é tão inteligente assim, lá do Instagram, resolve porque achou que uma foto sua vou remover você. Acabou o seu ativo, seu negócio você dorme milionário e acorda pobre. Tem muitos veículos hoje que dependem quase que exclusivamente das redes sociais. Se as redes sociais resolvem mudar os seus algoritmos, acabaram de um dia para o outro, de uma semana para outra esses veículos. Então, o que eu digo é o seguinte, identifique todos os meios para distribuir o seu conteúdo. Não adianta você contar uma história se você não tiver canais de distribuição. Excelente dica. Revista Bula e Curta Mais. O porquê desse nome? Bula, alguém deve ter falado para você já, mas é bula de remédio, alguma coisa assim? Por que do nome? A criação desse nome lá atrás, o porquê da escolha do nome? Bula seria uma receita para tudo, né? Você teria, essa era a ideia que a gente percebeu logo de início que não funcionaria, mas o nome era esse, existe um registro e aí ficou. A missão do Curta Mais, antes mesmo dos aplicativos de delivery, é tirar você do quarto de hotel. A gente nasceu para tirar você do quarto do hotel para conhecer uma Goiânia que vai muito além do sertanejo, da pamonha, do piqui. E hoje é tirar você do quarto da sua casa, é não pedir comida na sua casa, é fazer você ir para um restaurante para conhecer um garçom rodeado de gente na mesa ali, ter uma experiência real. Então, o nosso slogan traduz bem o porquê do nome, Curta Mais. Curta mais a cidade, curta mais a vida, aproveite mais, curta mais o melhor da cidade na palma da mão, é o nosso slogan. Eu estou aqui com 2 colegas diplomados, passaram pelas faculdades de comunicação social, são jornalistas, a gente falou muito aqui do mercado da comunicação de uma forma geral, e você já meio que sentenciou o falecimento dos jornais impressos, né? Você já deu sua opinião nesse sentido. Mas eu queria saber de vocês como é que fica a figura do profissional, do jornalista, nesse tempo em que está concorrendo com produtores de conteúdos, pessoas que sequer passaram por uma faculdade, quiçá de comunicação, estão aí se tornando verdadeiros emissores de notícias, de informações. Como que fica o profissional nesses novos tempos de comunicação, na opinião de vocês? Hoje, cada um é sua própria emissora. Com as redes sociais, cada um virou a sua própria emissora. E, juntamente com isso, o que surgiu? A informação ruim. A informação sem qualificação, sem qualidade, né? Então é um negócio, é uma realidade que não vai mudar. Eu acho que o jornalismo, volta na história, acho que o jornalismo impresso, ele morreu, porque não tem como você competir. O que você lê nos jornais de amanhã? O que você ouviu na internet hoje? Morreu enquanto factual, enquanto né? factual. O que vai ficar é o jornalismo de opinião, analítico, é a Economist, que é uma revista que tem uma tiragem inferior à da Veja e que é a revista mais importante do mundo. A qualificação, as universidades, as faculdades de comunicação, como um todo, em se tratando de educação em nível superior no país, em nível básico no país, intermediário, é muito ruim. A sorte do Brasil é porque tem um povo muito criativo. Então, mas hoje a gente percebe claramente que, por exemplo,
o currículo, a grade curricular das faculdades de jornalismo não se atualizaram para o novo mercado. Isso que eu te perguntar, se você acha que a faculdade não caiu a ficha da importância da internet. Você não tem. Recentemente eu tive acesso à grade curricular de uma importante faculdade de comunicação aqui da nossa região. Você não tem um curso de inbound marketing. É impensável uma pessoa que faz comunicação hoje entrar para o mercado de trabalho sem entender, ainda que de forma básica, inbound marketing. As pessoas continuam comprando conteúdo, a Netflix está aí para mostrar que você paga para ter um conteúdo mais exclusivo. As pessoas continuam lendo, ainda que de forma mais superficial, elas vão continuar lendo livro, talvez num outro ambiente, vão continuar lendo a Bíblia. Então, o jornalismo, a função do jornalismo, ela é fundamental para entregar um conteúdo mais qualitativo, mais qualificado, mais aprofundado e não tão superficial, né, para que as pessoas possam ter. Então, só que o jornalista também, além da academia hoje ser um problema, é difícil para quem contrata hoje você ver um colega que está saindo da faculdade fazendo bem uma concordância verbal. E para vocês criaram grandes portais, e para gerir esses portais, basta ter só esse diploma, basta ser só jornalista, ou tem que ter algo mais aí para... além de construir, você deixar a coisa rodar bem, né? Bacana. Depois de 12 anos como empresário, a expressão pessoa jurídica faz muito sentido, porque é uma pessoa, é um organismo vivo, que você tem que estar cuidando todo dia, tem gente ali, você tem que gerir, tem contas a receber, mas tem contas a pagar, então, enfim, você tem que ter noção de gestão e se não conseguir, tem que contratar, tem que montar time, porque por trás dali você vai ter receitas, despesas, vai ter o processo do caminho. Você falou que o seu negócio, apesar de você ser goiano, o seu negócio, seu público, ele é muito pequeno aqui, muito grande em outros grandes estados do país. Já o seu é muito grande aqui em Goiás. E eu imagino que um dos motivos dele crescer tanto são os seus relacionamentos com o comercial, com as pessoas influentes. Aí como é que funciona a ideia de expansão de dois negócios virtuais, em que um é goiano, mas o público goiano não é o mais forte dele, tem outros mais fortes a nível de Brasil, e o outro que é goiano muito forte em Goiânia, em Goiás, ou seja, conhece muita gente que faz o negócio crescer, como que você vai expandir para outros lugares que às vezes vocês não têm esse tanto de contato estratégico, esse tanto de penetração, esse tanto de relacionamento, como que funciona a expansão nos negócios de vocês? Pela natureza do projeto, o que a gente precisa é ampliar a audiência, ampliar o conteúdo, trazer mais parceiros, trazer mais remuneração, ou seja, monetização. Eu acho que isso a gente precisa pensar em fazer. Agora, a ampliação, eu não sei como construir uma ampliação a partir disso. O Curta Mais já é muito maior do que uma pessoa física. Então, Brasília, ninguém conhece o Marcelo, mas muita gente conhece o Curta Mais. Uberlândia, ninguém sabe quem está por trás do Curta Mais, mas muita gente, milhares de pessoas, centenas de milhares da região do Triângulo Mineiro conhece o Curta Mais e sem conhecer o Marcelo, mas ainda assim, porque não adianta, não é audiência. O nosso negócio a gente está ajustando, remoldando, reinventando ele para poder escalar. Onde vê a inspiração de criar a revista Bula e também o Curta Mais? Teve algum projeto que você visualizou e acho que dá para mim pegar essa ideia e transformar em algo? Você falou o início do seu projeto, mas teve alguma inspiração? Na verdade, eu acho que não houve inspiração. O que eu acho que a internet, na verdade, é teste. Você vai testando, você vai vendo o que funciona, sobretudo para portal. E a partir de um determinado momento, a gente começou a ver que aquela ideia de abraçar o mundo não funcionaria e que a gente deveria segmentar. O Marcelo está falando em segmentar as coisas, segmentação, desde o início. Então, não é inspiração, mas eu acho que é uma ideia de segmentação. Quando nós segmentamos, nós começamos a funcionar como empresa, começamos a monetizar, coisa que antes não tinha. Todo fim de mês, a Bula, durante, 5 anos, era todo mês tirando do bolso para pagar. Um dos seus principais produtos é o serviço de assinatura, né? Que na prática você puxa o público, ou seja, o assinante, para fazer parte do Curta Mais e em troca dele te pagar um mensal ou um anual, ele vai ter diversos estabelecimentos que ele vai pagar menos que a maioria das pessoas. Como que isso fica bom para todo mundo? Ou seja, como que isso fica bom para quem está querendo assinar? Como que isso fica bom para você que está, em tese, enxugando o bolso de quem está indo para o seu time? E como que isso fica bom para aquela pessoa que está dando desconto de quem está vindo através de você? O Clube Curta Mais, eu digo que é
um equilíbrio muito bacana que a gente conseguiu por conta de muita coisa que a gente, né, muita experiência que a gente teve, boas e ruins, a gente modelou melhor esse negócio para ficar bom. Tanto é que, via de regra, o benefício que o nosso assinante tem é de 30%. A gente não vai além. Já teve cliente, parceiro comercial nosso que quis dar mais do que isso, mais do que isso a sua conta não fecha. Então vamos limitar a 30%, porque acaba, mas menos do que isso não atrai o assinante para poder ir até o seu estabelecimento. Hoje o maior desafio de quem tem, por exemplo, um restaurante, não é o concorrente dele. O maior desafio é tirar alguém da casa dele, principalmente por conta de fenômenos da internet, as varandas gourmets. Então o clube veio para estimular, para criar um atrativo que não é novo, a gente não inventou a estratégia do desconto. Você explicou o ganho do público e do parceiro. E o seu, é só na anuidade ou na mensalidade ou tem outros ganhos para você? Então, a gente tem um custo fixo, a gente ganha na recorrência, a gente ganha, hoje a gente obviamente mais investe do que lucra com isso. Então acaba que cada um paga um pouquinho para poder fazer parte de um clube de benefícios com o melhor da cidade. Então todo mundo paga, mas muito menos, então a gente meio que rateia isso, é a famosa vaquinha que a gente faz, que cada um de alguma forma contribuindo para ter um conteúdo de qualidade e ainda assim ter um benefício exclusivo. Hoje o portal de vocês estão mais voltados para a parte da comunicação ou está mais comercial, igual a gente viu a aula que o Marcelo deu aí? A gente funciona como um veículo de audiência, de comunicação, com foco na cultura. No nosso caso, a gente fala daquilo que é bom. E, obviamente, há um acordo comercial, não em tudo, mas em grande parte disso. Eu dei uma acessada e eu vi que lá dentro do portal existe um estímulo para os colaboradores para participarem. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo como que funciona esse seu relacionamento do seu portal com o colaborador. É num formato Wikipédia, em que todo mundo produz um conteúdo e você faz um filtro? É num formato remunerado, em que você paga uma prestação de serviço para jornalistas? Como que funciona, já que você precisa de braços a nível nacional e, quem sabe, um dia até mesmo internacional, para produzir os seus conteúdos tão específicos? Na Bula tudo funciona home office. A gente tem, 25, 30 colaboradores. Todo o conteúdo é pago. Mas esse conteúdo, ele é por demanda. Então, eu te dou um exemplo. Se nós precisamos de uma determinada entrevista, publicamos há algum tempo uma entrevista com o Woody Allen. Essa entrevista foi uma entrevista paga. Tinha alguém que tinha acesso ao Woody Allen, que foi lá onde ele fazia um show de jazz, falou com ele e nós publicamos esse material. Nós vamos trazer para vocês 7 questões de verdadeiro ou falso, de segmentos de empresas e negócios que são completamente digitais, que sobrevivem digitalmente. E vocês vão pensar e vão definir se aquela resposta é verdadeira ou falsa. Se no final dessas 7 vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que dar prendas para nós. Eu já vou dar a sugestão. Do lado de cá, nós vamos querer 4 planos anuais do Curta Mais, gratuitamente. E do lado de lá, nós vamos querer uma divulgação do programa na Bula, pode ser? Boa, claro. Do nosso lado, proporcionalmente, nós temos a seguinte proposta. Se a gente perder, ou seja, se vocês acertarem mais do que errarem, a gente vai fazer um story no nosso Instagram admitindo que a gente perdeu e só. Primeira questão. Se a gente falar a nível de mundo, de globo terrestre, o mercado brasileiro para Uber é o segundo maior. Só perde para os Estados Unidos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro? 1-0 para vocês. O Tinder, aplicativo de paquera, responsável por tantos casamentos e gravidez, por aí vai, ele já existe há mais de 10 anos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Tinder é falso. E aí, Carlos? Falso. É falso, 2-0 para vocês. Aqui no Brasil, o WhatsApp, aquele aplicativo de mensagens, ele já foi suspenso pela justiça mais de 10 vezes ao longo da história do WhatsApp no Brasil. Falso. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Falso. 3-0 para vocês. Aquela Wikipédia, que é um serviço de informação gratuito na internet, ela foi criada por 2 britânicos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Netflix, ela tem hoje mais de 1 bilhão de assinantes no mundo. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Falso. É falso. Aquele site, o UOL, famoso UOL, ele nasceu em 1998. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Falso. O Google possui hoje mais de 200 mil empregados.
diretos no mundo. Verdadeiro, Isso é verdadeiro? verdadeiro, Ou é falso? verdadeiro. Verdadeiro. É falso. Caramba, Clécio, quanta informação valiosa a gente recebeu nesse programa Conteúdo, não é verdade? Rapaz, até eu quero abrir meu negócio no mercado digital. É verdade. Tem muita coisa bacana para você que imaginou, pensou, é uma mega de uma oportunidade. Mas quem está assistindo viu que precisa de muita responsabilidade e profissionalismo. Então, nós temos imensa gratidão. Primeiramente, a você que está assistindo através da internet ou da TV, muita gratidão pela sua audiência e também gratidão ao Marcelo Albuquerque e ao Carlos que estiveram aqui conosco, enriqueceram demais o nosso programa. E como a gente está falando de internet, é óbvio que você também tem que se ligar nos nossos contatos virtuais. O Clécio vai passar para você todos os nossos canais virtuais para que vocês possam estar conosco todos os dias, todos os horários. Para você curtir esse programa, imagina os outros que nós temos dentro do nosso canal do YouTube. Eu quero convidar você a assistir outros programas, tá aqui embaixo, aqui, ó, programa Conteúdo no YouTube. Temos também nosso canal, né, nossa fanpage, programa Conteúdo GO, está aqui embaixo para você, e também a nossa página lá no Instagram, programa Conteúdo. Vai ser muito bom estar pertinho de você durante toda a semana, curtindo aí o programa Conteúdo. E vambora, né? Vambora. Chega de hoje por hoje. Semana que vem, gente, tem muito mais para você no programa Conteúdo.